MyFarm Agrocast está no ar. Falaremos sobre a aplicação de tecnologia aérea, quais suas importâncias, se realmente existe aeronaves melhores que as demais para ter uma melhor qualidade no controle de derivas, e também sobre o uso de novos agregadores aéreos para o campo. Com isso, chamamos o consultor sênior, engenheiro agrônomo Henrique Campos. Henrique, nós queríamos saber da sua trajetória desde a época acadêmica até virar o consultor de tecnologia de aplicação aérea. Primeiramente, eu quero agradecer vocês aí pelo projeto. Eu acho que isso é uma iniciativa muito importante, não só para a aviação agrícola, mas para todos os outros setores. Eu sou o Henrique Campos, sou consultor nessa área de tecnologia de aplicação. Fiz a graduação em agronomia na Universidade Estadual de Goiás e lá na minha universidade, que tem uma grande honra de ter feito a minha graduação lá, mas a gente ainda não tinha essa área de tecnologia de aplicação. Então, eu tive a oportunidade de conhecer mais essa área no mestrado, dentro da Unesp de Jaboticabal, e no doutorado também por essa instituição, só que também com uma oportunidade de estar fazendo uma parte lá na Universidade de Nebraska-Lincoln. Lá a gente tinha um High Speed Tunnel, né, que era um túnel de vento de alta velocidade, onde a gente conseguia estar simulando condições de pulverização aérea, e ali meu interesse foi crescendo cada vez mais. Então, a tecnologia de aplicação, eu iniciei com ela durante a graduação, que era um gap, né? A gente não tinha essa área na universidade, e aí no mestrado eu fui aprofundando, e no doutorado eu aprofundei na área de tecnologia de aplicação aérea. Então, esse é um pouquinho da minha trajetória. Nós tivemos observado nos últimos anos que nos acompanhamentos, principalmente na região do Cerrado, uma alta demanda dos agricultores, de prática de melhor eficiência das aplicações fitossanitárias e principalmente do que diz respeito à tecnologia de aplicação aérea. Qual que é a importância para o âmbito agronômico e qual o ganho que vai ter em relação à aplicação terrestre? Ótima pergunta. Isso é realmente uma realidade. Eu tenho visitado fazendas aí que está ocorrendo essa transição, né? Nos últimos 3 anos, várias fazendas, vários grupos que não contavam com a aplicação aérea, agora estão com sua própria aeronave, às vezes antes até contratava, né? Vamos dizer assim, aquela aplicação de emergência, mas hoje é uma realidade que eles já têm toda a estrutura e a própria aeronave. Então, a grande vantagem, na minha opinião, primeiro que a gente consegue tratar uma grande quantidade de área, né, num menor tempo, e isso resulta em uma aplicação em condições meteorológicas adequadas por mais tempo, né, um surto de uma praga, a gente aí é uma realidade, a gente vê no campo aí é praticamente impossível controlar alguns insetos, por exemplo, no algodão bicudo, sem o uso da tecnologia de aplicação aérea. A cana de açúcar então nem se fala. Então é uma realidade essa transição, e eu acho que o motivo de ter crescido tanto em números, nos últimos 10 anos foram 50% mais aeronaves no Brasil. Então, o grande motivo é qualidade, agilidade na aplicação e, claro, segurança, que é uma aplicação que, do ponto de vista social, ambiental e econômico, ela é super importante. Bom, alguns ouvintes têm dúvidas se existe um avião que é melhor que o outro, tipo um Air Tractor é melhor que Ipanema. E só o fator avião que conta na qualidade de aplicação, ou quais outros fatores que a gente deveria se atentar na teoria da qualidade nas aplicações fitossanitárias aéreas? Olha, essa é uma pergunta que sempre me fazem, né? Seria melhor ali um Ipanema, ou qual seria melhor, o Air Tractor ou o Thrush, e daí por diante. Do ponto de vista de rendimento, quando você passa de um Ipanema para um Air Tractor ou para um Thrush, né, que a gente sai dos motores para a turbina, o rendimento, a velocidade e a capacidade de carga ela é maior. Então, esse é um ponto a ser mencionado. Se eu saio de um Ipanema para uma turbina, seja um Air Tractor ou um Thrush, o meu rendimento vai ser maior em função da capacidade do tanque e do rendimento. Agora, do ponto de vista de distribuição, tá, essa aplicação fica mais uniforme com essa aeronave ou aquela, isso aí não é uma verdade, isso aí é um mito. Se bem ajustada, as pontas de pulverização, a altura de voo, a gente consegue ter uniformidade, tanto com a aeronave Cessna, Ipanema, não podemos esquecer dos helicópteros, tá?
da mesma forma que a gente vai ter com uma aeronave, aí, com um air tractor ou um thrush. Agora, a faixa de aplicação, isso aí vai mudar. Os turbinas, aí, air tractor, thrush, eles têm uma faixa de aplicação maior em função da envergadura, em função de outros fatores, comparado ao Ipanema. Mas, do ponto de vista de qualidade, não é uma verdade falar que é melhor um do que o outro. Se bem ajustado ou se mal ajustado, né, pode ser que um seja pior que o outro, mas se bem ajustado, os dois conseguem entregar com uniformidade uma aplicação. E quais são os erros mais comuns que nós vamos encontrar durante o processo de calibração e inspeção da aeronave? Olha, essa pergunta é importante e é importante também reforçar o que eu vou dizer aqui para quem ainda não fez esse tipo de serviço e tem interesse. O principal ponto é com relação à inspeção dos bicos. Às vezes a gente monta toda uma estrutura, a gente marca e quando a gente vai fazer esse trabalho já começa com um bico com vazão diferente, com uma mangueira dobrada ou mal posicionada, com vazamentos, aquele diafragma, igual a gente tem na pulverização terrestre aí, que o Felipe Moura está sempre compartilhando informações e chamando a atenção. No pulverizador, na aeronave também a gente vai ter problemas com esse diafragma. Então o primeiro ponto é a gente verificar essa vazão dos bicos, se está tudo ok com relação a essa uniformidade aí de vazão ao longo da barra. Os outros pontos são a altura de voo, tá? Existe essa cultura de que voar abaixo a gente vai ter menos perda e melhor deposição, o que não é uma realidade. Tá? Eu só recomendo o voo em uma altura menor do que uma proporção de 25% da envergadura da aeronave, que a gente recomenda. Eu só recomendo abaixo disso em situações de, sair para fazer a aplicação e de repente estou observando que está acontecendo inversão térmica. Não vou pousar carregado, isso é um risco, não vou alijar o produto, então vamos fazer esse voo mais baixo e aguardar passar. Ou então começou a ventar muito forte quanto? Acima de 15, 16, 18 por hora. Então essas rajadas de vento, mesmo que você estiver trabalhando ali com a formulação à base de óleo, o óleo ele evapora menos, mas esse vento vai tirar ele do alvo. Então nessa situação também eu recomendo voar um pouquinho mais baixo. Então o outro ponto seria a altura de voo. E é claro, né, posicionamento dos bicos. A gente tem que lembrar que a gente tem uma hélice ali gerando um turbilhamento enorme na aeronave ali próximo ao cockpit. Então ali aqueles bicos que estão posicionados próximo à raiz da asa, geralmente eles têm que estar sendo ajustados com relação à posição, tá? No caso dos bicos rotativos, que a gente conhece aí pelas marcas Micronair, Microspin, Zanoni, tanto nos bicos hidráulicos. E também a posição dos últimos bicos ao longo da barra da aeronave, que acaba promovendo um vórtice se ele estiver muito para o final da barra naquela área de baixa pressão. Então esses são os principais pontos se eu fosse dimensionar aqui. Outro ponto que é relevante trazer para a discussão é a questão da deriva, principalmente o controle dela. Com o uso do 2,4-D, esse tipo de produto está sendo inserido no mercado da soja e outras culturas já estão mais adiantadas, né? Como é o caso do algodão. A deriva é um problema muito complexo e não somente relacionado, né, ao ajuste do tamanho de gotas produzidas. Bom, o que você tem para falar sobre essa problemática? Olha, primeiro ponto que a gente foi educado a realizar aplicações com umidade alta e temperatura baixa. Nessas circunstâncias, muitas das vezes a gente tem o problema da inversão térmica. Isso que acontece no começo da manhã e no final da tarde. Eu vejo grandes grupos aí que tem áreas enormes e não tem aeronave suficiente. Então a aplicação começa ali no 6 da manhã e vai até 4 horas da tarde, tá? Então esse é um problema com relação à inversão térmica e condições meteorológicas. Adequar esse tamanho de gota é também super importante. Sendo sincero aqui com vocês, se a gente ficar fazendo gota fina, com herbicida, com inseticida, fora de hora, com tamanho de gota inferior ali, a gente tem uma medida, vamos falar no caso de inseticidas e fungicidas, com 100 micras ali, inferior a 100 micras de DMV e daquele DV01, que é o potencial de gotas que tem um risco de maior deriva. Se a gente continuar fazendo aplicações com esse tipo de gota, a gente vai perder essa ferramenta. Então, entender o momento da aplicação, adequar esse tamanho de gota. A altura de voo também promove mais vórtices, temos que tomar cuidado com relação a essa altura.
principalmente abaixo do ideal e também acima do ideal. Não dá para ficar voando aí a 15 metros com o tamanho de gota errado. Então, esses são pontos que a gente tem que reforçar. No caso aí do Picloram 2,4-D, que tem sido usado aí em algumas aplicações em cana e também na pastagem, é possível fazer essa aplicação com segurança. A gente faz isso aqui no país, desde que é adequada com relação ao tamanho das gotas e também com relação às condições meteorológicas, mas certamente envolve vários fatores. Os principais casos de deriva não é só pelo fato do tamanho de gotas. Fala muito sobre a altura do voo, condições climáticas, que são fatores que potencializam a ocorrência de derivas. Bom, você está preparando uma série para MyFarm Agro, com o intuito de levar mais informação para o assinante da plataforma, né? Quais são os principais pontos que você vai falar na sua série? Bom, primeiro que a gente deve pensar que existem diferentes públicos. A gente vai ter piloto agrícola assistindo a gente vai ter um engenheiro agrônomo, um técnico agrícola, um auxiliar de solo, que está iniciando ali na área, né, que tem medo, não sabe nem por onde começar. Então, são fatores, eu pretendo estar abordando aí desde o básico, tá? É importante a gente estar tirando o medo, quantos e quantos assistentes técnicos de venda, ou até mesmo representantes técnicos de venda, que estão ali lado a lado com o produtor, estão vendendo ali aquela ferramenta, aquele produto que ajuda ele a ter a manutenção da produtividade, mas ele é leigo com relação à tecnologia de aplicação aérea. Ele tem que saber olhar para uma aeronave e falar o seguinte: eu vou ajustar essa aeronave com o que eu tenho aqui na mão. Não é pedir para ir comprar peça, trocar barra, trocar bico. Com o que eu tenho aqui na mão, onde eu estou, como que eu posso ajustar essa aeronave para ela fazer a melhor aplicação possível. E como que eu posso avaliar se essa aplicação ela está entregando o máximo que ela pode ou não. E até na última pergunta você reforçou, e eu pulei essa parte, velocidade de voo, será que eu com uma aeronave mais rápida eu vou ter um maior potencial de deriva? Muitas vezes não, desde que você adeque ali com relação ao tipo de bico. Eu vejo muito gerente de fazenda aí com uma certa resistência quando a fazenda vai trocar do Ipanema para uma aeronave mais veloz, porque ela vai ter mais deriva. E não é verdade isso, é possível fazer uma aplicação com qualidade com aeronaves mais velozes. Então, todos esses mitos e verdades, tirar esse medo do pessoal que está diretamente ligado com a pulverização aérea e, é claro, aprimorar passando dicas aí para os pilotos agrícolas. Lembrando que eu não sou nenhum guru da pulverização aérea. Eu tenho uma ferramenta, que é uma espectrometria de fio, e eu estou todo dia no campo, né? Então eu posso contribuir passando algumas informações que podem ser úteis para o pessoal. E o bacana que a gente vê aqui na MyFarm Agro é a qualidade que nós damos ao assinante. Com professores que têm PhDs, doutorados, mas que também têm uma vasta experiência no campo, né? Exato, e essa teoria aliada à prática, tá? Eu vou até pegar emprestado essa definição que um amigo meu usa, que é o Rodrigo Alan de Roman. Ele diz, eu acho espetacular o que ele falou, a teoria muitas vezes ela é derrubada na prática, né? Mas você precisa da teoria para entender algumas coisas que estão acontecendo na prática. Então não adianta ter só teoria, não adianta ter só prática. Então essa oportunidade que eu tive de me formar, de fazer graduação, de fazer mestrado, doutorado, de conhecer pulverização aérea nos Estados Unidos, isso aí acaba criando uma bagagem para quando você está aqui no campo, você consegue entender melhor o que está acontecendo. Então não adianta nada você ser um PhD de laboratório, porque às vezes você não vai entregar o que a fazenda ali está precisando. Então é super importante ter essa prática aliada à teoria. Nós temos alguns alunos que acompanham o podcast e enviam perguntas sobre tecnologias de aplicação, principalmente no que diz sobre o uso de outros tipos de aeronave, como os helicópteros e os drones. O que você diz sobre o uso dos agregadores da atividade agrícola? Olha, quando a gente fala em inovação, sempre que a gente vê um evento falando de inovação, a gente vê aquele drone, né? Então cria-se uma expectativa muito grande com relação aos de drones na agricultura. E realmente é para ser criada, porque o drone é o nosso primeiro robozinho na agricultura. A gente vê alguns tratores que foram lançados em feiras aí, mas não está rodando. E o drone ele veio como nosso robozinho e está funcionando. Então,
O drone eu tive a oportunidade de ir para as Filipinas, de ir para a China. A China, ano passado, eu tive lá visitando algumas regiões lá, centros de tecnologias, desde também na produção de arroz na Filipinas, Singapura, centro de onde saem as inovações com relação a moléculas que estão sendo mudadas aí para uso de drones, quero mencionar sobre isso. Então, o drone ele veio como uma ferramenta fundamental, e já são 30 milhões de hectares aplicados na China, para substituir, a priori, a pulverização costal. Imagina aquele agricultor que cultivava arroz e ele entrava ali até o joelho com um pulverizador costal se contaminando, e a maior índice das contaminações são com esses pulverizadores costais, manuais ou motorizados. Então o drone ele veio com uma ferramenta espetacular para pequenas áreas e para substituir o costal. E existe a oportunidade, já está sendo utilizado na catação de plantas daninhas, tá? Nem vou mencionar aqui sobre o uso de NDVI, de mapeamento de área, focado aqui em pulverização. Então, vem com uma ferramenta para a gente estar manejando plantas como amargoso, buva ali que está na beira da cerca, e a gente não consegue aplicar isso nas áreas de grãos. Então, esse é um robozinho que veio para ficar e que tem um potencial enorme para estar ajudando nas aplicações localizadas. Agora, eu no meu ver aqui, tá? E essa é a minha opinião, eu não consigo ver um drone substituindo um Air Tractor 502 no oeste da Bahia, ali em Luiz Eduardo Magalhães. Mas para aplicação localizada, poxa, café de montanha, para catação de mucuna na cana, eu tenho um colega, o Edson Baldão, faz um excelente trabalho nisso aí lá, pioneiro na região de Ribeirão Preto. Então vem com uma ferramenta espetacular e vai impulsionar, na minha opinião também, conversando com o pessoal em Singapura, da Syngenta, lá que trabalha com novas formulações, veio para impulsionar essa questão de compatibilidade de cauda, porque se a gente for seguir a bula de pulverização terrestre ou até mesmo aérea para aplicação em drone, que tem um tanque de 10 litros, é impossível a gente usar aquelas doses. Então, eu acho que vai impulsionar novas formulações mais estáveis para a gente estar fazendo a aplicação com esse tipo de equipamento que são os drones. O uso de helicóptero está crescendo muito no Brasil, tá? Tive a oportunidade de trabalhar com um pessoal super profissional lá de Imperatriz, um abraço aí para o Aloysio, que está focada em uso de drones, uso de helicópteros para redução de deriva nas aplicações em pastagem. Então o helicóptero ele vem com uma ferramenta espetacular, onde a gente não tem uma pista para aeronave, onde a gente quer fazer uma aplicação em uma área que a gente já tem ali um potencial de risco devido a culturas sensíveis. Então a aeronave que a gente consegue voar mais lento, voar quanto? Conseguimos voar em 90 km por hora, metade aí de um avião, tá? E para fazer essas aplicações onde não há pista. O entrave ainda com relação ao preço, muitas vezes ele não fica tão competitivo contra o avião, mas ele entrega também com qualidade, é possível fazer uma aplicação, vamos dizer assim, com mais precisão. Não desmerecendo as aeronaves, os aviões, né, no caso, que também conseguem entregar, mas o helicóptero vem com uma ferramenta complementar. Ele tem seus benefícios, né? Consigo voar mais devagar, se eu adequar esse tamanho de gota, se eu posicionar correto esses bicos, eu consigo entregar uma faixa legal com uniformidade, e ele vem para complementar nessas áreas de risco aí. Eu acho uma ferramenta espetacular para aplicação em pastagem. Obrigado, Henrique, e obrigado você, ouvinte, que nos acompanhou nesse podcast. E acesse nosso site myfarmagro.com. Até a próxima!